Fala, gente, beleza? Tô aqui voltando depois de muito tempo a gravar para vocês, para falar um pouco da seleção brasileira, né? Essa gravação aqui é mais quase que uma intimação que eu recebi, né? Tava outro dia com alguns amigos meus e eles me perguntaram: Pô, Saúda, o que que você acha da seleção brasileira? O que que tá acontecendo? O futebol brasileiro morreu, o futebol brasileiro se perdeu. E aí eu coloquei para eles, numa conversa de bar, algumas teorias que eu gostaria até de conversar com vocês, né? Por isso que eu estou gravando esse vídeo. É fato que o futebol como um todo já não é mais o mesmo, né? A gente tem um futebol muito mais físico, onde a intensidade ela é muito mais alta. Isso, claro, diminui o espaço para o talento, né? E aí nós vamos cair na questão de formação e característica dos jogadores, né? Não estou entrando no mérito da qualidade, porque se esses jogadores não tivessem qualidade, não estaríamos às portas de ter o Vinícius Júnior eleito o melhor do mundo e com merecimento por tudo que ele produziu no Real Madrid. Não teríamos o Rodrigo como companheiro de ataque dele no Real Madrid, não teríamos o tal meio-campo de Premier League, e aí tá uma polêmica, né? Todo mundo fala, o meio-campo de Premier League, o meio-campo de Premier League. Mas trazendo um pouco um ponto que o Rica Perrone coloca muito nas conversas dele, é um meio-campo de Premier League, não do Manchester United, não do Manchester City, do Chelsea, do Liverpool, enfim, dos grandes clubes ingleses. Sim, de jogadores do Wolverhampton, do Newcastle, do West Ham, e aqui não diminuindo esses clubes que cresceram bastante nos últimos anos e nem diminuindo a qualidade desses jogadores, mas tem uma questão que vai muito além da grandeza do clube e sim da característica com o qual essas equipes jogam, né, com as quais as equipes jogam. Esses clubes, normalmente quando estão jogando na Premier League, são clubes que jogam de maneira mais reativa, com os seus times posicionados atrás e esses jogadores de meio campo responsáveis por fazer a transição rápida, né? Essa é uma característica muito forte, por exemplo, do Bruno Guimarães, que é um dos melhores meio-campistas da Premier League e na seleção brasileira não consegue reproduzir esse bom futebol que ele mostra no Newcastle, porque é um jogador de transição rápida, com o time jogando mais atrás, ele roubando a bola, sai lançando, se apresenta à frente. E a seleção brasileira é uma seleção que tem quase que por obrigação, por pressão da torcida, que propor o jogo, principalmente nos jogos aqui na América do Sul. A gente viu isso muito claro no jogo da última sexta-feira contra o Equador. Era o Brasil com a bola, o Equador atrás, e até mesmo quando o Equador precisou buscar o resultado, ele não se lançou para frente desenfreadamente, foi gradativamente, deixando sempre 3, 4 jogadores atrás. O Brasil também recuou. É claro, aí tem toda a questão do momento que a seleção brasileira vive, né? Por isso a seleção brasileira recuou bastante naquele jogo contra o Equador, no segundo tempo, ganhando por 1-0. A pressão de estar a 4 jogos sem vencer, você ter a necessidade quase que desesperada de conseguir os 3 pontos, foi trazendo o Brasil cada vez mais para trás. E também, é claro, jogar mais atrás favorece esse jogo de transição, que é um jogo de característica muito forte dos jogadores da seleção brasileira atual. O problema é que o Brasil não conseguiu fazer essa transição rápida porque os jogadores não estavam numa boa jornada. O Bruno Guimarães já tinha feito um primeiro tempo muito ruim, e isso, é claro, abala a confiança do jogador, ele não estava conseguindo ser intenso nas retomadas de bola, coisa que somente o André, que para mim foi o melhor em campo no jogo contra o Equador, conseguiu fazer de maneira efetiva. O Paquetá, sim, estava jogando bem, mas sentiu o cansaço, teve que sair. E o Vinícius Júnior, na parte do ataque, né, na posição mais ofensiva, que era o cara responsável por acelerar a jogada, não estava conseguindo. Primeiro porque no primeiro tempo o Equador estava muito atrás e, claro, não havia espaço, marcação dupla, tripla em cima dele, assim como do Rodrigo, assim como do Luiz Henrique. E aí ficou clara a dificuldade do Brasil de desempenhar bem esse jogo mais propositivo, esse jogo de toques curtos. No segundo tempo, quando o Brasil teve a oportunidade de agredir mais o Equador,
com o seu forte, que é a transição, não conseguiu, porque os jogadores já tinham tido a sua confiança abalada no primeiro tempo, a atmosfera já não era mais muito favorável. O que me preocupa é, no jogo de hoje contra o Paraguai, o Brasil vai encontrar o mesmo cenário. Vai ser um Paraguai, mesmo jogando em Assunção, muito fechado. Vai fechar as laterais, vai colocar 2, 3 jogadores em cima do Vinícius Júnior, vai colocar 2, 3 jogadores em cima do Rodrigo, que deve jogar aberto pelo lado direito. O Endrick vai ter dificuldades, ele provavelmente vai ser o atacante titular dessa vez, finalmente, né? Aí tá uma outra questão que o Dorival tem que explicar, por que não colocou o Endrick, né? A comissão técnica chegou a dizer que a quinta substituição era dele, mas precisou usar porque o André sentiu. Mas por que só a quinta substituição? O jogo contra o Equador pedia o Endrick, porque ele tem essa facilidade de arrastar a última linha para dentro da área e proporcionar espaços entre a segunda linha, né, a linha de meio campo e a linha de defesa, onde poderiam ali transitar com um pouquinho mais de liberdade o Rodrigo, como fez no lance do gol, graças à movimentação do André, e o Paquetá e o próprio André, os jogadores de meio campo, né? O Dorival demorou para colocar o Endrick, dessa vez vai começar com o Endrick como titular. Acho que pode sim ser uma saída, mas é fato que o Brasil tem carências, e a carência ela está na formação. A gente vê que os jogadores brasileiros não são mal formados, a gente tem grandes jogadores. O problema é que estamos formando muitos jogadores para a mesma posição. Estamos formando muitos atacantes de lado, muitos ponteiros, né? E aí eu vi uma análise muito interessante de um perfil do Instagram, que é o @campoanalítico360, que ele fala muito de um fenômeno Neymar Ganso, que está influenciando a formação dos jogadores aqui no Brasil, né? Que seria uma teoria Neymar Ganso que ele formulou, que seria mais ou menos o seguinte: Neymar e Ganso eclodiram para o futebol brasileiro ali nos idos de 2010, né? E os dois, é claro, fascinaram os garotos que aprendiam a gostar de futebol naquela época. A questão é que o Neymar se desenvolveu como um dos maiores talentos do futebol mundial e o Ganso teve seu desenvolvimento freado pela questão das lesões, e não só pela questão das lesões, mas a gente vê também que um meio-campista clássico como o Ganso tem perdido cada vez mais espaço no futebol mundial. E é claro que essa questão influencia muito a opção dos meninos quando chegam na categoria de base. O menino quer ser o Neymar. O menino não quer ser um meia porque não tem um meia em quem ele se inspirar. O menino não quer ser um centroavante porque ele não tem um centroavante em quem se inspirar para ser o camisa 9 da seleção brasileira. Essa é uma questão do porquê formamos muitos pontas. A outra questão, é evidente, é uma questão mercadológica. O Brasil forma muitos pontas e vende muitos pontas por valores mais altos. Historicamente é assim, né? Desde o Robinho, que foi vendido por 50 milhões de dólares em 2005, né? Há 20 anos atrás praticamente, passando pelo Neymar, pelo Vinícius Júnior, pelo Rodrigo. As maiores vendas do futebol brasileiro, elas são de pontas. Agora o Estevão também entra nessa equação, né? A única grande venda do futebol brasileiro que não é de um ponta é a do Endrick, que é um jogador de muita mobilidade, que eventualmente até pode jogar como um ponta, mas é um centroavante que joga ali por dentro com maior mobilidade. Então você tem essas duas questões que levam muito os meninos a jogarem pela ponta. E, consequentemente, os clubes, hoje, que têm donos, que têm SAFs, e mesmo os que são clubes associativos, que estão com problemas financeiros em sua maioria, eles se veem obrigados a lançar garotos que eles possam vender por preços mais altos, por valores mais altos. Então, acabam também favorecendo, meio que forçando a formação de pontas que são muito mais rentáveis na hora de vender. Isso, é claro, acaba estourando na seleção brasileira principal. Porque quando o técnico, hoje o Dorival Júnior, vai convocar, você vai pensar que os melhores jogadores brasileiros são pontas. Você vai no Rodrigo, no Vinícius, o Savinho do Manchester City, que está machucado e por isso está fora, o Luiz Henrique é o grande jogador do futebol brasileiro, ao lado do Estevão. São todos pontas. E no meio campo, a gente tem o tal meio campo de Premier League,
que são jogadores muito mais físicos do que técnicos. A gente vê o futebol brasileiro com carência na formação de jogadores mais técnicos no meio-campo, justamente porque os jogadores mais técnicos estão optando na categoria de base por se formarem como pontas e não como meio-campistas e não como centroavantes. Então, acho que esses são alguns dos problemas pelos quais a seleção brasileira está passando. É claro que a gente poderia apontar muitas outras questões, aí a gente poderia partir para o campo da desorganização da CBF, o tanto de tempo que a CBF perdeu nessa história de Carlo Ancelotti para lá, Carlo Ancelotti para cá, Diniz como interino dirigindo o Fluminense ao mesmo tempo. A CBF perdeu muito tempo e isso prejudicou o trabalho do Dorival Júnior, que foi o técnico escolhido para esse ciclo, 2 anos depois do momento em que esse ciclo de fato deveria ter começado. Além dessa questão, tem muitas outras, tem questões até do próprio Dorival Júnior, como eu já abordei anteriormente, falando, poxa, você convocou o Pedro para ser o camisa 9, o Pedro se machucou infelizmente, por que não colocar no jogo contra o Equador o centroavante reserva, que era o Endrick? Depois que viu que o jogo não estava fluindo, por que não colocou o Endrick? Então, tem questões do treinador, tem questões da desorganização da Confederação Brasileira, tem questões de formação dos jogadores, e aí tem a questão de influência que esses jogadores sofrem dos seus ídolos, e questão também mercadológica dos próprios clubes. Então você vê como essa é uma questão muito complexa. Não é que o jogador brasileiro se tornou um jogador ruim. Ele apenas está migrando o seu foco para uma única posição e está sofrendo, e a seleção brasileira está consequentemente sofrendo com isso. É preciso rever a formação. É claro que os clubes não têm muito interesse, porque eles estão mais interessados em abastecer o mercado estrangeiro, obtendo assim grandes lucros, do que em abastecer a seleção brasileira com grandes jogadores, mas é algo que sim, se a gente quiser mudar os rumos da seleção brasileira, a gente vai precisar em algum momento sentar com os clubes e rever essa formação de atletas. E tem mais um ponto que eu queria colocar, que é para você, torcedor, você que está me vendo aí. Está na hora da gente rever as nossas expectativas em relação à seleção brasileira. Hoje a seleção brasileira é uma das grandes seleções do futebol mundial. Ela não é mais a grande seleção do futebol mundial. No momento, a grande seleção do futebol mundial é a Espanha. Vendo os jogos da Espanha, a gente percebe que a Espanha ela é a única seleção que consegue apresentar um padrão tático visto em clubes. E isso já dá um ganho competitivo enorme a ela, porque as seleções em geral elas não têm tempo para treinar. E se a seleção espanhola já tem um padrão tático avançado, ela sai na frente de todo mundo. Então hoje a seleção espanhola é a grande seleção do mundo. Individualmente, a grande seleção é a França. A França pode formar 2, 3, 4 times, como antigamente o Brasil podia, e hoje mal está conseguindo formar um. A Argentina também está na nossa frente. Portugal tem jogadores melhores do que o Brasil. Então a gente tem que rever, como torcedor, olhar para dentro de si e rever as nossas expectativas. E pensar, poxa, o Brasil está se fechando para segurar os 3 pontos contra o Equador. Isso é um absurdo. Não! O Brasil está se fechando para segurar os 3 pontos contra o Equador porque hoje é a realidade do futebol brasileiro. A gente tem que trabalhar essa expectativa dentro da gente para não se frustrar quando estiver vendo o jogo da seleção brasileira, para pensar, poxa, se fosse o meu time que estivesse sofrendo uma pressão, será que eu iria cobrar tanto o fato dele estar jogando atrás? Por que eu transfiro essa frustração para a seleção brasileira? Vamos assistir o jogo da seleção brasileira como ele tem que ser assistido. Como um jogo, como se fosse do nosso time, em que muitas vezes a história do jogo força a seleção a ter que abdicar do ataque, a ter dificuldades às vezes com a posse de bola, porque essa é a nova realidade do futebol brasileiro. Então a gente tem todos esses pontos que eu abordei em relação à formação de atletas, a desordem da CBF, mas principalmente pontos a rever como torcedor. Tá na hora da gente cair na real
e entender que hoje, pelo menos por enquanto, a seleção brasileira não é mais uma das maiores seleções do mundo. Espero que vocês gostem, muito obrigado. Um abraço a todos.